Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Primeiro quero dizer que estou com muita saudade de vocês. A gente vai, então, estrear uma videoaula, assim, comigo na câmera, que é uma coisa que é diferente para mim, é diferente para vocês, mas eu espero que a gente consiga estar revisando, então, um pouco do conteúdo da aula anterior, que era sobre doenças virais, e eu vou orientar vocês então para as atividades dessa próxima aula. Né? Na aula passada, nós falamos sobre doenças virais, doenças que são transmitidas por vírus através de uma reprodução intracelular, que nós já tínhamos falado bem no iniciozinho desse ano, quando a gente falou do novo coronavírus. Então, nós falamos dessa reprodução intracelular, né, do vírus invadir uma célula e ali nessa invasão tá duplicando esse material genético dele e se replicando diversas e diversas vezes até entrar na corrente sanguínea, onde ele vai então se tornar a famosa virose, né, que nós tanto escutamos. Então, a virose nada mais é do que uma invasão viral na nossa corrente sanguínea. Lá no Classroom de vocês, eu vou estar colocando um material ilustrativo sobre a reprodução viral. Não é para fazer nenhuma atividade com esse material, mas tem uma ilustração que retoma um pouco toda essa questão da reprodução, né, do vírus e a diferença entre vírus, bactéria e célula, né? O vírus, então, é um ser que não é considerado vivo, ele não está entre os reinos dos seres vivos, porque ele é acelulado, ou seja, ele não tem nenhuma célula. E para ser vivo, a indicação básica para que a gente possa considerar um ser vivo é que ele tenha célula. Outra coisa que a gente falou também na semana passada foi do soro, né? O soro, ele é um material, então, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele contém anticorpos contra uma determinada doença, né? Diferente da vacina. A vacina, ela não tem anticorpos. A vacina tem o vírus e o nosso corpo, após a vacinação, é que vai produzir os anticorpos para eliminar essa doença ou ainda para que a gente possa criar anticorpos para que essa doença não venha nos infectar mais tarde. O soro não, o soro ele já tem os anticorpos, né, contra aquela doença. Também vimos lá no nosso livro uma questão sobre a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? A revolta da vacina foi um movimento contra a vacinação obrigatória no Brasil, em 1904, não só no Brasil, mas em outros locais, mas principalmente aqui no Brasil. A gente teve uma revolta forte porque a população não queria ser obrigada a se vacinar, né? Nós tínhamos uma questão de higiene, uma questão séria de falta de higiene, né? De falta de recursos para isso. Então as doenças elas se disseminavam, né? Então tinham muitas pessoas, milhares de pessoas muito doentes sempre. Tinha uma questão de saúde pública muito grande. Então a revolta da vacina ela trouxe essa questão, né? O governo queria, né? Quem era responsável pelo setor da saúde queria que as pessoas se vacinassem, queria tornar isso obrigatório, e as pessoas não queriam. Mais tarde, isso foi em 1904. Mais tarde, lá pela década de 70, o governo criou um programa de imunização nacional, ou seja, todos precisavam ser vacinados. E com esse programa, ele conseguiu, então, erradicar diversas, ou seja, eliminar, erradicar quer dizer não, acabou, não tem mais, diversas doenças virais, como, por exemplo, o sarampo, a poliomielite, que é a a paralisia infantil, né? E também a gente viu no nosso material lá no livro o movimento anti-vacina, que é aquele movimento que existe ainda, né, nesse nosso nessa